mestre, mestre. E depois de assistir esse show de horror aí, um brinde, soldado. E para não perder o costume, sejam todos bem-vindos uma vez mais a esse canal. Para quem não me conhece ainda, meu nome é William e vamos para mais um vídeo. Esse vídeo que você assistiu aí no início foi a apreensão que a PF fez dos carros lá do milionário, do grandíssimo, poderosíssimo careca do INSS. O cara que foi um dos organizadores, um dos orquestradores do maior esquema de corrupção que já existiu nesse país. O cara conseguiu lesar e tirar essa quantia milionária que eu tô deixando aí para você ver dos indefesos aposentados, de pessoas que na sua maioria tinham apenas a sua aposentadoria como renda ou como meio de subsistência. E é sobre isso que nós vamos falar nesse dia de hoje. Eu vou colocar aqui um vídeo um pouco mais completo para você assistir e já volto. A fraude do INSS na garagem dos vigaristas. A Polícia Federal apreendeu 5 carros importados de um dos investigados pelo roubo das aposentadorias. Porsche, BMW e Land Rover, todos numa garagem de Brasília. A Polícia Federal apreendeu 5 carrões avaliados em torno de 3,5 milhões de reais. Os veículos teriam sido comprados pelo empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como o Careca do INSS. Ele é apontado pela PF como um operador do esquema que roubou dinheiro direto na conta de aposentados e pensionistas. A investigação aponta que o lobista recebeu mais de 53 milhões de reais de associações investigadas no esquema e que repassou parte do dinheiro para servidores do INSS para facilitar o acesso aos dados dos aposentados. A estratégia é bloquear os bens dos investigados no golpe para garantir recursos e ressarcir os aposentados e pensionistas que foram roubados. Os envolvidos tinham uma vida de luxo, que era bancada com dinheiro de gente que contribuiu a vida inteira com a Previdência Social. Gente como a enfermeira aposentada Nilva. Está descontando desde setembro de 2023. Eles têm um 0800, eu tentei ligar várias vezes, não consegui, depois isso foi passando. Revoltante você imaginar que as pessoas têm acesso a fazer coisas por você, sem você autorizar. Daí, cara, você assistindo, você vendo notícias como essa, teria que ser muito ingênuo da sua parte, teria que ser, assim, você ser uma pessoa extremamente ingênua, extremamente inocente para achar que algum tipo de lei vai se valer nesse país. Você pensar assim, ah não, o presidente da república, o próximo presidente da república, eu vou votar nele, eu vou acreditar nele e ele vai mudar a nossa vida. Se você parar e pensar, uma coisa como essa aí, cara, que em qualquer país sério seria assim um absurdo, as pessoas teriam, sabe, uma repulsa absurda sobre um acontecimento como esse. Por muito menos em outros países as pessoas vão pra rua, protestam, as pessoas quebram tudo, vão pra porta lá dos órgãos públicos e fazem tipo um protesto, mas um protesto organizado, não o vandalismo aí que aconteceu em 8 de janeiro. As pessoas fazem um protesto organizado, as pessoas colocam ordem na casa por coisas mínimas, por coisas bem menores do que isso. Agora você pega um esquema de corrupção como esse, bilionário que aconteceu no país, que só aconteceu porque muita gente grande, entenda isso, muita gente grande permitiu que isso acontecesse. Teve muita troca de favor, muita troca de ó, eu faço isso por você, você faz isso por mim, eu vou permitir que isso aconteça, mas eu preciso ser beneficiado. Teve muita troca de favor, muita gente permitiu que isso acontecesse. E é besteira você achar que no país desse a lei vai valer ao seu favor, que a lei vai ser usada ao seu favor e que de alguma forma você vai ser beneficiado pelas instituições aqui. Você pega, por exemplo, senhores idosos como
a maioria que foi lesada nesse esquema aí são idosos, que têm como único meio de vida, único meio de subsistência para pagar suas contas, para tomar remédio, para comprar remédio, para ir ao médico, para sobreviver. Eles têm como único meio de subsistência a aposentadoria. São pessoas que trabalharam a vida inteira e agora que chegaram no final da vida recebem uma mísera aposentadoria e ainda são lesadas por pessoas como essas. E aí, pensar que essas pessoas vão ter algum tipo de misericórdia de você, vão ter algum tipo de pena de você, vão fazer em algum momento que as leis sejam válidas aqui nesse país, você precisa ser muito ingênuo, você precisa ser um baita de um idiota para acreditar que as leis aqui vão algum dia valer. E aí, eu volto a falar o que eu sempre digo aqui e bato sempre na mesma tecla. Onde estão os supostos, os pseudos direitistas que foram eleitos pela população? Onde estão aquelas pessoas que levantaram a bandeira de não à corrupção, de não ao roubo, pessoas que diziam que lugar de ladrão é na cadeia, pessoas que diziam que a corrupção no Brasil teria acabado ou seria acompanhada a fundo e jamais permitiria que outros esquemas de corrupção acontecessem, e se acontecessem, seriam severamente punidas. Onde estão os políticos direitistas? Onde estão deputados que recebem muito dinheiro para estar lá, para fiscalizar, para cuidar, para olhar? Onde é que esses deputados estão? Onde que estão os senadores que recebem centenas ou milhares de reais para fiscalizarem, para votarem, para colocar em ordem no país, supostamente? Onde estão esses senadores? Onde estão as pessoas que recebem dinheiro público para fiscalizar coisas como essas? Muito provavelmente, eles fizeram vistas grossas e para eles tanto faz quanto tanto fez, porque eles têm o seu salário, eles têm dinheiro e, hipótese alguma, o salário deles foi atrasado ou teve algum desconto fantasma, como aconteceu com o salário dos aposentados. Então, repito mais uma vez, é besteira você achar que algum pseudo-direitista desse está se importando com a salvação desse país ou com a melhoria desse país. E para te provar também que a maioria do povo desse país está cagando para o que está acontecendo, eles não estão nem aí, eles são massa de manobra. Eu digo isso sempre e a maioria das pessoas não concorda. 80% das pessoas desse país são massa de manobra, 80% das pessoas desse país são manipuladas pelos políticos, pela mídia e pelo controle estatal que é exercido nesse país. Você pode observar, eu vou colocar para você agora um trecho de um vídeo que eu acho assim um absurdo, mas são essas pessoas que fazem parte da maioria desse país. E se essas pessoas agem dessa forma, você acha que eles estão preocupados com desvios de verba, com roubo no INSS ou com coisas parecidas? Muito provavelmente não. Acompanhe esse vídeo aí para você ter ideia do nível do brasileiro médio hoje. Assista. Deixa aqui, né? É gostoso. Ai, não, eu te pego, vem. É, mas é gostoso, ó. Não, é ruim, né? Pro menino. Ah, tu fala aí, né? Já tá bom, ah, que se não dá. Eu vou fazer. Com vizinho, eita!
Vai, carregador cheio. Bota aí, que aqui é a conta da firma. Eu da casa do Salgado. Bora! Assistiu aí? Esse é um vídeo numa cidade no interior do Maranhão, onde tem lá o aniversário da cidade, não sei o que é. Olha o animalismo dessas pessoas. Olha a forma que essas pessoas pegam esse bolo. Pegam com pá, pegam com a mão, colocam dentro de sacola, colocam dentro de balde. São essas pessoas que fazem parte da maioria das pessoas desse país. Você acha que elas pensam? Você acha que elas raciocinam? Você acha que elas estão se importando que o político, mais uma vez, roubou o dinheiro do povo? Muito provavelmente não. Agora eu vou te mostrar a juventude desse país. Olha a juventude desse país como é que tá. E aí você assiste um vídeo como esse, o que o jovem quer aí? Ó? O jovem quer prostituição, promiscuidade, bebida, farra, festa, sodomia, destruição. Você acha que os jovens estão preocupados com o futuro? Também não. Então eu te sugiro, meu querido, minha querida, que você se preocupe com a sua vida. Mais uma vez a gente vê um esquema de corrupção sendo tocado aqui nesse país, sendo orquestrado aqui nesse país, e eu te afirmo que todas as pessoas que participaram desse esquema de corrupção logo logo estarão soltas, livres e ricas, como todas as outras que participaram de esquemas de corrupção nesse país. Me diga uma só pessoa que participou de um esquema de corrupção nesse país e não está rica e livre. Me diga uma só pessoa que participou dos últimos esquemas de corrupção que tiveram nesse país e não estão desfrutando de todo o dinheiro que eles roubaram da população e não estão bem, não estão ricas e não estão livres. Inclusive tem até um aí que você sabe que hoje o cara é o líder supremo desse país. Então coloque uma coisa na sua cabeça. Não espere salvação estatal, não espere salvação do governo. Não espere que as pessoas desse país algum dia se levantem, que algum dia elas se mexam para mudar a situação desse país, porque nesses últimos 2 vídeos que eu te mostrei aí, essa é a cabeça do brasileiro médio. Essa é a cabeça de 80% dos brasileiros. Esse é o comportamento de 80% dos brasileiros. E eu te afirmo, pode ser que eu esteja enganado, mas hoje eu te afirmo com quase certeza absoluta, as coisas aqui vão demorar muito para mudar. Vai ter que ter muito sofrimento para as coisas aqui melhorarem. E pode ser que nunca melhorem, mesmo com tanto sofrimento. E para terminar esse vídeo, eu queria que você deixasse aqui seu comentário a respeito de tudo que está acontecendo nesse país, mas principalmente sobre esse último escândalo que levou milhões dos aposentados. Um desses aposentados pode ser você, pode ser seu pai, pode ser sua mãe, pode ser o seu avô, a sua avó, eu não sei. Queria que você deixasse aqui seu comentário, se você concorda ou discorda com a minha opinião, e até o próximo vídeo.